Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13 e nós vamos meditar nessa passagem, certo? Certo, filho? Certo? Então vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Nosso Deus é um Deus provedor. Ele é o Deus da provisão. É Ele que vai prover o teu sustento. É Ele que vai prover o teu alimento. Ele está falando isso para o povo hebreu quando Moisés escreve o livro e conta essa história para eles. Ele está dizendo, vocês eram escravizados no Egito e vocês trabalhavam em troca de um punhado de alimento. Vocês trabalhavam, se sacrificavam, doavam as suas vidas em prol de que o faraó lhes entregasse uma porção de terra para viver, uma porção de alimento para se manter vivo. Mas eu estou mostrando para vocês que o nosso Deus, o Deus de Abraão, é isso que Moisés está dizendo, o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso, o único Deus existente, é Ele quem faz a terra gerar alimento, é Ele quem dá à terra a capacidade de gerar a planta, de gerar a árvore que vai produzir o fruto, é Ele que faz a planta produzir a semente, o sustento, o alimento é dado por Deus e Ele não nos escraviza em troca de um punhado de comida. Ele é o provedor e, portanto, nós podemos confiar. Ele está dizendo para o povo que nada faltaria, que Deus iria prover aquilo que eles precisassem. E o mesmo vale para nós. O nosso Deus é o Deus provedor e nós nos esquecemos disso. É Ele quem faz o fruto nascer numa árvore. É Ele quem permite que a planta gere uma semente e essa semente continue perpetuando, então, árvores frutíferas, plantas que vão servir para a nossa alimentação, para o nosso sustento. Muitas vezes a vida nessa terra aqui caída nos faz esquecer isso. E nós começamos a acreditar que o sustento vem das nossas próprias mãos ou da mão daquele que tem alguma autoridade sobre você e muitas vezes até te produz um certo medo, né, de não estar se submetendo devidamente a ele e perder esse seu sustento, perder a provisão que você tem recebido. Mas eu preciso te lembrar que o teu provedor não é o teu chefe, o teu provedor não são as suas próprias mãos, o teu provedor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós nos esquecemos que é Deus que permite que a gente saia todos os dias para trabalhar e buscar o nosso sustento. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força, é Ele que abre portas e fecha portas, é Ele quem está no controle e não nós. Às vezes na nossa rotina, no cotidiano, a gente acaba caindo nesse engano de achar que nós estamos no controle, de às vezes até se rebelar contra Deus. Não, Deus nunca me ajudou em nada não, sempre fui eu que trabalhei, sempre que fui eu que fiz, sempre fui eu que fui atrás do meu sustento. Lê do engano, porque a saúde que você tem, a força que você tem, a oportunidade de trabalho que você tem, os alimentos que chegam até a tua mesa, tudo isso só está acontecendo porque Deus está permitindo, então seja grato. Nós temos a mania de achar que vivem pela fé somente aqueles que têm o seu sustento de formas não tradicionais. Então, por exemplo, um missionário, né, que vive das ofertas, que vive da ajuda da igreja, porque está entregando a vida para a obra, a gente tende a achar que esse irmão vive pela fé, mas que nós que temos um trabalho convencional não vivemos pela fé. Nós vivemos sim pela fé, porque só temos um trabalho convencional, só temos uma oportunidade, só estamos tendo condições de trabalhar porque Deus está permitindo, porque Deus está provendo. Se nós prestarmos bem atenção, cada um dos elementos que Deus vai criando serve ao próximo elemento. Você já parou para prestar atenção nisso? Por exemplo, Deus cria primeiro toda a fonte de vida, que é a luz, que nós já falamos também que é uma figura para a própria pessoa de Jesus Cristo. Na luz nós temos energia solar
E essa energia vai ser importante para as demais coisas que vão ser criadas mais à frente. Depois Deus cria espaços que vão ser necessários para que a vida possa vir a existir. E a gente começa então a ver o preenchimento do primeiro espaço, que é a terra. Deus começa a fazer da terra brotar plantas, nascerem árvores, e começa então a produzir a partir da terra. A planta, ela só vai vir à existência porque a terra já havia sido criada. E a planta vai precisar da terra para essa existência, porque é com a água presente na terra que a planta vai se nutrindo. É com os sais presentes na terra que o equilíbrio homeostático da planta é estabelecido, de forma que ela consiga absorver todos os nutrientes e a água que está ali naquela terra. A planta só consegue crescer, só consegue continuar viva, porque ela também faz uma respiração, que nós chamamos de fotossíntese. E para que essa fotossíntese funcione, ela precisa de dois elementos: água, ela precisa de gás carbônico. Ambos já existiam nesse ponto da criação, já tinham sido criados. O gás carbônico está na atmosfera, que nós falamos quando Deus criou o céu, e a água está presente na terra, que Deus já separou, já organizou. Existem as águas de cima, as águas de baixo, então a água já existe e ela precisa então de uma energia, que é a luz. Quando a luz incide na planta, quando ela tem o seu gás carbônico mais a presença de água, ela é então capaz de produzir glicose e oxigênio através da fotossíntese. E a glicose da planta e o oxigênio da planta vão servir às próximas criações, a próxima vida que está por vir, que são os animais e os seres humanos. Isso não é fantástico? Nós precisamos de oxigênio para respirar, para nos mantermos vivos. Nós precisamos da glicose para alimentar o nosso corpo. Então veja, é como se a luz estivesse servindo a planta, estivesse servindo a vegetação, e a vegetação estivesse servindo então a humanidade e aos animais. Então veja, aquilo que foi criado primeiro serve ao que vem depois. Esse é o conceito de liderança bíblico. Esse é o conceito de liderança aos olhos de Jesus. Aquele que é líder serve. Aquele que é o primeiro se faz o último por amor ao próximo. Isso é um princípio bíblico. Jesus nos ensinou isso. Se você está aprendendo liderança de um ponto de vista arrogante e orgulhoso, desconfie, porque o Espírito Santo não está atuando nesse lugar. Veja, Deus está constantemente nos lembrando, através da sua criação, como nós precisamos dele. Ele é a fonte de toda e qualquer vida. Ele é o pão que sacia toda a fome e ele é o ar que eu preciso para respirar. Ele é o meu fôlego de vida. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Deus, tanto no físico quanto no espiritual. Por fim, quero conversar contigo a respeito de uma expressão que se repete bastante nesses versículos e vai se repetir ainda nos próximos. Eu vou falar mais sobre essa expressão no próximo vídeo, mas por enquanto eu quero comentar só um aspecto sobre ela, que é a expressão conforme a sua espécie. Deus está dizendo que as árvores produzirão frutos, que então produzirão sementes conforme a sua espécie. Significa que uma macieira só pode produzir maçã, e a partir dela sementes para novas macieiras. E assim por diante. Uma bananeira só pode produzir banana, e não o contrário. Eu só digo que uma macieira é macieira porque ela é capaz de produzir maçã, e não o contrário, entende? Assim é também com a nossa vida espiritual. Nós só podemos produzir aquilo que faz sentido com a nossa natureza, aquilo que faz sentido com a nossa espécie. E a nossa natureza é uma natureza caída, é uma natureza que tende ao pecado. Nós só podemos produzir obras vazias. Os nossos comportamentos são vazios de propósito, de sentido, e muitas vezes produzem morte. Nós só podemos produzir frutos falsos. E o que eu quero dizer com fruto falso? Um fruto verdadeiro é aquele que produz semente. É o que a palavra está dizendo e é o que a botânica confirma, por exemplo. Dentro da botânica, a definição de fruto, é aquilo que produz semente. E semente é aquilo que é capaz de gerar vida, que tem potencial para a vida.
Portanto, um falso fruto, um fruto que não é verdadeiro, é um fruto que não tem semente, que na botânica é chamado de pseudofruto. Por exemplo, a banana. A gente acha que aqueles pontinhos na banana são as sementes, mas não são. Dentro da definição de semente, não são, porque eu não posso pegar aquele pontinho, plantar na terra e acreditar que vai sair dali uma bananeira. Não vai. Não tem potencial para gerar vida. Então, por conta da nossa natureza caída, a única coisa que nós podemos gerar são falsos frutos, frutos que não geram vida, frutos que são vazios, que são mortos em seu sentido, sabe? No seu fim, no seu propósito. Não há propósito, não há vida. Esses são os nossos comportamentos. É por isso que muitas vezes nós tentamos mudar algumas realidades nossas que nós não gostamos, não sabemos que não são boas. E nós lutamos, nadamos e morremos na praia. Porque nós não podemos produzir nada diferente da nossa natureza. Só tem uma forma de produzirmos frutos verdadeiros, então, que é mudando a nossa natureza. E Gi, como que eu mudo a minha natureza? Você muda a sua natureza, matando a sua natureza e fazendo ela nascer de novo. Nossa, mas como isso? Em Cristo Jesus. Nós não podemos morrer e nascer de novo porque somos pecadores e se morrermos é isso que nós merecemos. Não tem como voltar à vida. Mas Jesus, puro, perfeito, santo, misericordioso, o próprio Deus, o autor e o dono da vida, ele sim tinha essa capacidade. Ele morreu por mim e por você e ressuscitou. E agora, através da obra dele, eu posso morrer com ele e renascer. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Nós precisamos morrer em Cristo Jesus e renascer com ele. Esse é o novo nascimento. Lembra, Nicodemos conversa com Jesus a respeito disso. Jesus, como nascer de novo? Como que eu, um homem já formado, consigo voltar para o ventre da minha mãe? E não era sobre isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo sobre morrer em Cristo, morrer nele, para então nascer novamente nele. E quando nós nascemos novamente nele, há uma diferença. O nosso espírito agora já não é mais morto. O nosso espírito agora vive através do Espírito Santo de Deus, que passa a viver dentro de você. E uma vez que o Espírito Santo de Deus agora vive dentro de você, ele te dá de presente um fruto. Ele carrega com ele um fruto verdadeiro, que é o fruto do Espírito de Deus. E esse fruto, que é no singular, o fruto, ou seja, um pacote, esse pacotinho carrega dentro dele paz, alegria, longanimidade, amor e tantos outros que eu vou deixar aqui embaixo. Gi, mas eu tenho o Espírito Santo e todas essas características praticamente não aparecem na minha vida. Se ela habita dentro de mim, se esse fruto está dentro de mim, por que não aparece? Às vezes você não tem alimentado o teu espírito e, portanto, a tua carne, a tua parte fraca tem sido superior. Quando eu falo fraca, eu falo caída, né? A sua parte pecaminosa tem sido muito mais forte. E, portanto, isso está sendo muito mais presente na tua caminhada do que o fruto que está lá guardadinho e que você não tem alimentado. Você precisa alimentar o teu espírito. E para alimentar o espírito, você precisa consumir aquilo que é espiritual. Você precisa ler as escrituras e estudar e meditar nelas. Você precisa orar, falar com Deus. Você precisa adorar, louvar a Deus. Você precisa caminhar com pessoas que amem a Deus e que falam a respeito dele, que falam de boas coisas, coisas que trazem esperança. Conforme o teu espírito começar a ser alimentado, conforme você for deixando de alimentar a sua carne, mudar os locais que você frequenta, aquilo que você tem alimentado tanto, sabe, no seu cotidiano que tem te feito tão mal, abandonar essas práticas e meditar e se aprofundar nas práticas que alimentam o teu espírito vai se fortalecer e cada vez mais visível será o fruto na sua vida. Deixa eu colocar isso de forma prática. A paz que você quer viver não pode ser gerada do lado externo, entende? Você precisa ter essa paz habitando dentro de você. A alegria verdadeira que você quer ter, ela não pode depender das circunstâncias, daquilo que é externo. Ela precisa nascer dentro de você, porque as circunstâncias mudam. E nós vamos viver circunstâncias que não são alegres. Nós vamos viver circunstâncias que não nos trazem paz. Só que se nós queremos ter essa paz e essa alegria, independente das circunstâncias, é a nossa natureza que precisa mudar, e não aquilo que está ao redor. Às vezes você está gastando muito tempo da sua vida querendo mudar as suas circunstâncias. Isso só está te desgastando. Você está gastando muita energia, muito do seu tempo, da sua preocupação. E você está cada vez mais ansioso, mais preocupado, mais estressado
E a paz e a alegria que você tanto está buscando parece que são inalcançáveis, e de fato são, porque as circunstâncias, elas mudam e elas nem sempre vão ser favoráveis. Se você quer de fato ter paz, alegria e todo o restante do fruto do Espírito que eu mencionei, você precisa mudar a sua natureza. Faça uma oração. Faça uma oração agora mesmo aí onde você está, na sua casa. Onde você estiver, se estiver no trabalho, quando você tiver um intervalo, de repente, no almoço, ou intervalo do café, vai no banheiro, ou não sei, em algum lugar onde você puder. Ou se você estiver no ônibus, simples, ore com a sua mente. E faça uma oração genuína, Espírito Santo de Deus. Eu quero de fato viver essa vida. Eu quero ter o fruto do Espírito presente nos meus dias. Eu não quero mais viver dependendo das minhas circunstâncias. Eu não quero ser escrava do ambiente e das circunstâncias. Eu quero de fato ser livre e poder viver de acordo com aquilo que vive no meu espírito. Traz à tona os frutos falsos que eu estou produzindo para que eu possa me arrepender. E produz em mim o fruto do Espírito, que eles sejam cada vez mais vivos, que eles estejam cada vez mais presentes. Coloque em mim, Senhor, mais sede e mais fome por aquilo que é espiritual, para que o meu espírito seja alimentado e fortalecido a cada dia. Faça dessas minhas palavras a sua oração e comece de fato a transformar a sua natureza e produzir frutos conforme a sua natureza. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei.